A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito bem-vindos ao canal Ebenezer Oficial. Quero dizer, nesta noite, vocês são especiais para Deus. Aquilo que está difícil para você, aquilo que parece ser impossível, pela tua fé, Deus vai realizar. Vamos fazer a leitura aqui de apenas um versículo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo número 1, versículo de número 37, que diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em algumas versões bíblicas, essa palavra diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Nós podemos citar dentro de uma palavra como essa, e nós bem sabemos, nós somos conhecedores de palavras diversas dentro da Bíblia Sagrada, histórias diversas, que isto é uma grande verdade, uma grande realidade. Para Deus nada é impossível. Por que não lembrar daquilo que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, onde a Bíblia fala de um homem de nome Naamã, que era um general de guerra, vencedor de grandes batalhas, muito conhecido e respeitado pelo povo, porém era leproso, escondia sua doença atrás da farda. A lepra é uma doença que causa isolamento, causa vergonha, causa desprezo, causa sofrimento, causa dor, causa morte. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo um pouco de tudo isso. Por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E nós bem sabemos que nós não estamos imunes a este mal. Ninguém está imune. Não importa o grau de instrução, não importa qual é a colocação social, não importa qual o poder aquisitivo, não importa qual a cor, raça, religião, ninguém está isento e nós estamos vivendo este tempo na terra. A situação de Naamã era uma situação que nenhum dinheiro poderia mudar. Uma situação que parecia não ter solução. Mas através de uma menina ele recebeu a direção. E a Bíblia diz que ele foi até o profeta e encontrou ali a sua cura. O milagre aconteceu. A Bíblia diz que ele ficou curado com a pele como a de uma criança. O impossível aconteceu nessa história. Por que não lembrar do rei Davi? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, a Bíblia fala de um jovem de baixa estatura, que foi escolhido por Deus entre muitos outros. Nós sabemos que diante dos olhos humanos, seria impossível o pequenino Davi ser o escolhido, ser ungido do Senhor. Mas ele foi chamado. Nós sabemos porque a Bíblia declara que ele lutou com animais, ele derrubou o gigante, ele teve que se esconder em caverna. Mas no tempo oportuno, no tempo de Deus, Davi assumiu a coroa e se sentou no trono de rei. Aquilo que parecia impossível diante dos olhos humanos aconteceu, porque para com Deus não há impossível. Por que não citar aqui também uma mulher que no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vemos a história desta mulher, bastante conhecida essa história, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que havia 12 anos
que estava com uma hemorragia, um sangramento há 12 anos. Ela já havia tentado de tudo, buscando a cura. Ela gastou tudo o que tinha. A situação daquela mulher era uma situação muito complicada, porque ela estava buscando recursos onde não tinha recurso, em pessoas que não poderiam ajudá-la, resolver o problema dela. Mas Jesus apareceu. E nós sabemos que quando Jesus aparece, quando Jesus chega, quando Jesus entra na causa, algo diferente tem que acontecer. Jesus, segundo a palavra de Deus, neste capítulo, estava indo realizar uma outra obra, um outro milagre. Mas antes, Jesus resolveu o problema daquela mulher. O impossível aconteceu pela fé daquela mulher que tocou as vestes de Jesus. E como ela tocou de uma maneira diferente, o impossível pôde acontecer na vida daquela mulher. E ela ficou curada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que não falar também, dentro desta palavra, de um cego, que também é uma história bastante conhecida, que pode ser encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. O cego Bartimeu, a Bíblia não fala muita coisa a respeito deste homem, apenas que ele era cego, mendigo, filho de Timeu. Aquele que um dia tinha perdido a visão, só pôde ver novamente, exatamente porque para Deus não há impossível, não há causa que Ele não possa resolver, que Ele não possa solucionar. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho onde Jesus passou. Bartimeu era cego, mas não era surdo, e ouviu aquela multidão falar que Jesus estava passando por ali. Para que o impossível pudesse acontecer, para que o milagre pudesse acontecer na vida de Bartimeu, ele teve que clamar por misericórdia. Tentaram calar Bartimeu, mas ele clamou mais alto. E Jesus ouviu aquele homem, ouviu aquele clamor. E através do seu clamor, da sua insistência, porque ele não desistiu, ele insistiu, o milagre de Deus aconteceu em sua vida. Por que não falar nesta noite também aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, também bastante conhecida essa história entre todos nós, que fala de um coxo que era colocado à porta de um templo para pedir esmolas. Já era uma rotina ele ser colocado ali para pedir esmola. Um homem que era coxo há mais de 40 anos, eu creio que sem perspectivas de melhoras, e mesmo Jesus não estando presente de corpo físico, em nome de Jesus foi declarado a cura daquele homem. Aquilo que seria impossível para o homem, mais uma vez acontece. E nós bem sabemos que Jesus continua realizando aquilo que é impossível para o homem. Aquele coxo pôde ficar de pé. Aquele coxo, diz a Bíblia que ele saltou de alegria, entrou no templo, engrandeceu, exaltou e pôde louvar a Deus por causa daquilo que havia acontecido em sua vida. O impossível aconteceu. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e Ele continua realizando estas grandes coisas. O impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que muitos já declararam na minha e na sua vida, que não tem jeito, que não pode acontecer, através da tua fé, eu creio que vai acontecer, eu creio que Deus vai realizar, porque o nosso Deus, Ele não para. O nosso Deus, Ele mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando, realizando grandes obras, porque Ele é poderoso, Ele é soberano em todas as coisas. Por que não falar aqui também
do ladrão na cruz. Nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E eu quero falar de um desses ladrões aqui. Quando tudo estava praticamente perdido, parecia que o lugar daquele ladrão na eternidade sem Jesus era certo. Mas no último momento Jesus o salvou. Nós bem sabemos que quando há reconhecimento, quando há renúncia, quando há arrependimento, quando há perdão, aquele que está a um passo da perdição eterna, ele caminha a passos largos, ele caminha em glória para a salvação eterna. Ele pisa nas ruas de ouro, ele alcança os braços do Pai, ele recebe no seu coração a certeza que o seu lugar, no lugar da vitória, é certo. Ele entende que aquele momento é o momento que ele toma posse do lugar que Jesus foi preparar, porque para com Deus não há impossível, nem que seja no último momento, ele tem poder para mudar a história, mesmo que muitos não concordem, mesmo que muitos não acreditem. Jesus é o dono de tudo e ele pode realizar grandes coisas na minha e na sua vida. Não desista, não pare de confiar, permaneça crendo, permaneça acreditando que no tempo oportuno, aquilo que parecia impossível, Deus vai tornar possível, vai te entregar e você irá glorificar o nome dele, porque ele é maravilhoso, ele é grande e soberano para conosco. Por que não falar também de Lázaro? Capítulo 11 do Evangelho de João fala de um homem de nome Lázaro. Não requer nem muita explicação, nem muita coisa, mas um coração parado de bater há 4 dias, voltou a bater. Lázaro ressuscitou, Lázaro reviveu. O impossível mais uma vez acontece nesta grande história. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, dono das causas impossíveis e perdidas, aquele que pode realizar grandes coisas nas nossas vidas. Por que não lembrar de quando Jesus andou sobre as águas? Algo impossível para o homem, algo impossível diante dos olhos do homem. Por que não falar aqui também de quando Jesus transformou água em vinho? São tantos os milagres, são tantas as maravilhas, tantas coisas que até hoje muitos acham e entendem que são coisas impossíveis, mas Jesus ainda pode realizar na minha e na sua vida, pode realizar na tua parentela. Se tem um familiar seu necessitando de algo que muitos já declararam que não tem jeito, que é impossível, que é causa perdida, continue confiando, porque ele vai realizar através da tua fé esta grande obra. Eu quero falar neste momento aqui um pouquinho do pastor Cairo também. O pastor Cairo também é dono de uma vida que para muitos era impossível uma mudança. Na visão de muitas pessoas, há um pouco mais de 12 anos atrás, o pastor Cairo era uma causa perdida, um casamento fracassado, uma vida falida, uma família destruída. Era impossível uma mudança. Mas Jesus entrou nesta causa. A pastora Eliana foi para o joelho, colocou o rosto em pó e em oração. Aquilo que parecia impossível para muitos, mas eles não sabiam que tinha alguém de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, entregando aquela causa ao Senhor, aquela causa que era impossível, mas Deus tornou possível. E é por tudo isso que o pastor Cairo está aqui nesta noite. Eu não estou aqui em vão, eu não estou aqui à toa. Eu vim aqui para te dizer que a tua causa é possível, seja em que área for, seja qual for a tua causa. Eu quero te dizer nesta noite, Deus está trabalhando, Deus vai
fazer o que é necessário na tua vida, independente das declarações daqueles que torcem para a tua derrota, para a tua ruína. Deus está com tudo preparado. Se prepara para a batalha, mas se prepara para receber o melhor de Deus na tua vida. Continue orando, continue crendo. Se o teu filho está nas drogas, permaneça orando no momento certo, no tempo oportuno. Deus vai tirar ele de lá, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer. Permaneça, persevere acreditando que para Deus não há impossível, nem na minha, nem na tua vida. Povo de Deus, povo abençoado, receba esta palavra. Por que não falar de Daniel? Daniel, por não abrir mão da oração, nem sob decreto, foi jogado na cova dos leões. Quem poderia acreditar que um homem sendo jogado na cova dos leões, famintos, eu creio, poderia sobreviver, poderia escapar, mas para Deus não há impossível. Deus fechou a boca dos leões e Daniel recebeu vitória, porque não abriu mão da oração. O Deus de milagre continua trabalhando na minha e na tua vida. Por que não lembrar aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego lançados na fornalha de fogo? Se alguém chegasse próximo daquela fornalha, se queimaria, mas eles foram lançados dentro da fornalha e Deus deu escape, Deus deu vitória, porque para Deus não há impossível. Permaneça fiel ao Senhor, porque é desta forma que você vai ser vitorioso. Ontem eu ouvi uma pregação de uma irmã e ela falava a respeito do apóstolo Paulo, que antes era um homem ruim, um homem mau, perseguidor, mas Deus deu a ele a oportunidade de mudança. E muitos achavam que era impossível uma mudança, porque ele era um homem mau, um homem ruim. Mas ele mudou. Deus transformou. O que parecia impossível se tornou possível diante de Deus. O apóstolo Paulo foi honrado. O apóstolo Paulo é autor de cerca de metade do Novo Testamento. Porque não lembrarmos aqui de tantas outras histórias conhecidas, se você está achando pouco o que nós falamos, porque bem sabemos que a Bíblia é muito grande, muito extensa, repleta de histórias que nos mostra e nos faz crer que para Deus nada é impossível, mas dentro do nosso tempo nós citamos algumas coisas aqui, mas sabemos que tem muito mais. Se você está achando pouco, vai para a palavra, volta para a raiz, que você vai encontrar muito mais. Leia a palavra de Deus. Por que não falar de Ezequiel capítulo 37, onde fala do vale de ossos secos? Por que não lembrar também do primeiro livro de Reis, capítulo 17, onde fala de Elias sendo alimentado pelos corvos? Lucas capítulo 5, um paralítico descido pelo telhado e foi curado, restaurado. O impossível, na visão de muitos, acontece mais uma vez nessas histórias. Nós lemos aqui no início apenas um versículo que diz que para Deus nada é impossível. Palavra dita após relato de acontecimentos impossíveis aos homens. Uma mulher estéril, de nome Isabel, que na sua velhice concebeu um filho de nome João Batista, que seria canal de bênção para a conversão de muitas pessoas. Por que não lembrarmos da Virgem Maria, que concebeu um filho, o menino Jesus Cristo, nosso Salvador, o Nazareno. Uma virgem concebeu um filho. Para Deus nada é impossível. Está pensando que a sua causa é impossível? Estão dizendo que não tem jeito? Chama Deus para entrar nesse negócio, meu irmão. Chama Deus para entrar na tua causa, irmã.
Clama pelo sangue de Jesus Cristo, que verás a glória de Deus. Clama pelo sangue de Jesus Cristo, que o impossível vai acontecer na tua vida também. Esta é a palavra que eu deixo ao seu coração. Que o Espírito Santo possa te preparar, abrir o seu entendimento para que você possa receber. E para aquela causa impossível que ainda não aconteceu, crê somente, permaneça acreditando. E que através desta palavra você ganhe força, que a sua fé seja engrandecida, aperfeiçoada. E que muito em breve você receba o seu milagre. Que muito em breve a causa perdida se torne causa ganha. Que muito em breve aquilo que foi declarado impossível, através do poder grandioso do nosso Deus, se torne possível na sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da palavra de Deus. Um forte abraço do Pastor Cairo, em nome de Jesus.